Olá, boa noite. Meu nome é Angelina. Faço grupo com Patrícia e Daniela. Hoje eu venho falar para vocês sobre o nosso tema alfabetização, letrando na EJA. EJA é a sigla da Educação de Jovem e Adulto, uma modalidade de ensino destinada ao público que não completou, abandonou ou não teve acesso à educação formal na idade apropriada. Sabemos que o EJA é para aqueles alunos que estão fora da faixa etária da escola pela idade, e essas pessoas procuram a educação EJA para se enquadrar na sociedade, para voltar a aprender o que se deixou para trás quando era na sua educação fundamental. Então, essas pessoas que procuram, elas querem mudar o seu aprendizado ou por algum motivo tem que voltar ao ensino. E tem um histórico do EJA no Brasil que foi escrito por Paulo Freire. A esperança na libertação não significa já a libertação. É preciso lutar por ela, dentro de condições historicamente favoráveis. Se ela não existe, temos de pelejar esperançosamente para criá-la. Paulo Freire no EJA. A influência de Paulo Freire na modalidade de educação de jovem e adulto é extremamente rica e positiva, devido à metodologia criada por ele, a qual permite a ligação do educador com o mundo em que vive, sem causar no aluno a sensação de que se encontra fora dela. Alguns anos atrás, Paulo Freire ele implantou um projeto lá em Angico que beneficiou 360 trabalhadores com a modalidade do EJA, aqueles que procuraram o ensino, que por algum motivo também não pôde ter o ensino quando foi criança ou adolescente, e pelo esse projeto que Paulo Freire implementou lá, os trabalhadores procuraram, né? E esse projeto segue até hoje. Mas o que é alfabetização e letramento? O que é alfabetização? Etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o significado de levar à aquisição do alfabeto, ou seja, assim o código da língua escrita ensina as habilidades de ler e escrever, processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica. Assim, a alfabetização não é apenas ler e escrever. Um aluno que sabe ler, sabe o alfabeto. Isso é a alfabetização. E o letramento? Antes do letramento, descobrir, aqui uma citação de Paulo Freire, né? Diz assim: descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens e das mulheres, uma proibição que a sociedade organizada impunha às classes populares. Sobre o letramento, processo pedagógico da aquisição e domínio da capacidade de ler e escrever e interpretar texto, a alfabetização. O nível de letramento dos alunos, ação ou efeito escrever escrita. A gente soube o que era a alfabetização e o letramento agora. O letramento é assim, o aluno ele sabe ler e escrever, mas quando ele lê um texto, ele não sabe descrever ou expressar o que aquele texto passou para ele.
ou também não sabe escrever um texto. Isso é um aluno não ser alfabetizado. Ele pode ler e escrever, mas ele não é alfabetizado nessa questão. Isso significa que ele é analfabeto funcional. Nesse estudo eu pude perceber que eu sou analfabeta. Mas como? Porque se eu estou na faculdade, nessa questão eu descobri nesse estudo, eu até falei com a professora, que eu sou analfabeta. Porque às vezes eu leio uma coisa e não entendo. Ou não sei escrever, às vezes, o que se passa. Mas eu estou estudando isso. Através dessa pesquisa eu descobri que eu era essa pessoa. Mas comecei a fazer pesquisa de como melhorar e me alfabetizar no letramento. Educação do jovem e adulto. Os alunos da educação do jovem e adulto possuem expectativa em relação à sua aprendizagem, mais do que saber letrar. Eles desejam autonomia, inclusão, socialização, bens culturais, ou seja, tudo que as tirem da situação marginal em que se encontram. Antigamente, o EJA, pelas pesquisas que eu fiz, ele era considerado uma marginalização não, acho que é marginalização, pelo ato desse jovem adulto não se enquadrar no ensino o normal. Mas com ao longo do tempo foi mudando. Essas pessoas procuravam EJA para se enquadrar na sociedade. E isso veio mudando a cada dia, né? E eu deixo aqui só uma reflexão de Paulo Freire, que uma professora, quando eu estava terminando o ensino fundamental, uma professora me apresentou Paulo Freire. Mas antes de começar a faculdade, eu não entendia. Mas depois que eu comecei a usar na faculdade, eu comecei a ler muitas coisas de Paulo Freire. E hoje as coisas de Paulo Freire me encaixam na cabeça, pois ele foi um contribuidor enorme na educação, tanto também no EJA. E eu deixo aqui uma reflexão dele. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Obrigada.